Bom dia, queridos e querida amada do Senhor. A paz e a graça esteja aí sobre o coração de cada um de vocês nessa manhã aí maravilhosa, né? Do dia aí 24, né? De julho de 2019. Eu venho trazendo para vocês uma palavra abençoada de hoje, que o Espírito Santo de Deus, né, trouxe ao nosso, né, coração, para que eu pudesse se ministrar, para que nós pudéssemos junto, né, meditar nessa linda palavra, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou começar desde o versículo 1, para que nós possamos ter um pouquinho de discernimento. Amém? Que assim seja. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não queiram que ignoreis que nossos pais estiveram todo sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque fizeram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idolatras, né? Desculpa. Não vos façais, pois, idolatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e nos outros, advertência nossa, de nós e de nós. Outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como o criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel, segundo
a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de ontem. Comei de tudo o que vende no mercado. Que vende no mercado. Sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com a ação de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentis, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Palavra da salvação, né? Graças a Deus, glória a Deus, Senhor. Olha que maravilha, né, queridos e querida amada do Senhor. O Deus vem aqui, né, nos trazendo, né, o exemplo, né, da história de Israel, né, onde que o povo ali, eles comiam, né, e saciavam dos deleites, muitas das vezes, de sacrifício, né, ofertado a outros deuses, né, e a palavra do Senhor vem bem lícita, nos dizendo, né, que não é bom que nós tentamos agradar a dois senhores, né, ou nós harmos de odiar a Jesus ou Satanás pelas suas, né, próprias incorrupçências. E o povo ali, né, o cristão, né, a palavra do Senhor diz que o cristão ele deve fugir, né, da idolatria, né, para que isso possa servir, né, de alimento para a vida dele, ele possa sim estar fugindo, apartando do mal, né, fazendo de fato o que é a vontade do Pai e não os nossos próprios deleites, pois muitas vezes nós
pela a falta, muitas das vezes, eu creio que de compreender ou de termos discernimento, né, nas ocasiões, que a gente possa aí estar refletindo para compreender de fato que muitas das vezes nós temos que ser vigilante sobre isso, pois às vezes nós acabamos até, né, compartilhando, né, com a idolatria, sem mesmo a gente ali perceber muitas coisas. As pessoas fazem oferta, né, de oferenda, alguns, né, rituais aí, sei lá, de magia, alguma coisa aí que vem aí constranger a vontade do Pai, né? E muitas vezes também nós vamos aí, fazemos participações do banquete, que muitas vezes não pertence ao nosso Deus, né? Então, que nós sejamos vigilantes sobre isso. O povo de Israel, eles muitas das vezes pereceu naquele deserto por falta mesmo desse entendimento de fato, né? E aí a palavra do Senhor vem também nos dizendo, né, os limites, né, da liberdade, da liberdade cristã, né? Nós temos o livre-arbítrio, aonde nós, na verdade, aí, né, colaboramos para poder fazer as escolhas dos nossos caminhos. Deus nos dá esse direito de liberdade de expressão, de querer decidir qual é o propósito e qual é o melhor caminho a seguir, né? E cabe a nós a podermos aí analisar com êxito, né? Com paciência, para que a gente possa de fato andar um caminho que é segundo a vontade do Pai, e não muitas das vezes o caminho que nos leva à perdição, à morte. Então, que essa manhã de hoje fique aí essa reflexão. A palavra do Senhor diz que nós devemos ficarmos atentos, né, a podermos fazer segundo é a vontade dele, mas não para vanglorar o nosso bem-querer, mas sim o de outro, né? O que é a vontade do Pai, né? Que primeiro seja feita a vontade dele, que nós possamos andar segundo é a vontade do Pai, e que nós possamos comer e beber, saciarmos, mas com a consciência que estamos fazendo segundo é a vontade do Pai. Não para nos vanglorar, para nos acharmos que somos, né, propriamente, né, a peça-chave de todo o centro de atenção. Nós devemos sempre nos lembrar, queridos e querida amada do Senhor, que que o nosso Pai celestial, o nosso Deus todo-poderoso, ele tem que estar em primeiro lugar, em primeiro plano, sempre na direção. Ele em primeiro plano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Deus nos dá livramento, Deus nos dá todo dia oportunidade de falar do amor dele, Deus nos dá todo dia oportunidade de estar na presença dele. Então, que nós possamos gozar desse êxito que é estar na plenitude do Senhor, né? E que nós demos graça, mesmo mediante as nossas adversidades. Que nós possamos sempre, né, buscarmos de Deus um direcionamento. Amém? A paz e a graça estende sobre o coração de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A paz e a graça.